Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo hoje de casa. Tem um cantinho sempre, né? Eu peço com muito respeito, é com muito carinho que a gente tem um cantinho no seu coração, na sua casa, no seu trabalho, tablet, TV. E é claro que ela está aqui também. É minha companheira de todas as tardes, Suzane. Tá melhor, mulher? Tá melhor? Tô melhor. É? Indo. Indo? Seguindo. Então, pô, melhor que ontem já tá. Melhor que ontem já tô. Nossa, graças a Deus. Mas eu acho que é essa fase, né? São as ites? Como diz deu na tomografia, né? Caso você aí de casa queira saber, estou bem, mas deu sinusite aguda, que era o que mais ou menos a gente esperava. E como diz um antigo amigo meu, Ademar Ferreira Júnior, que fase. Que fase. Que fase, ou senão, meu Deus. que momento. Tá difícil, mas vamos lá. Boa Bora tarde lá. pra você. Seja bem-vindo. É muito bom estar aqui de volta no Entre Família. Até porque hoje, de acordo com a nossa convidada, eu já até acho que eu faço parte desse quadro. TDAH Por em quê? adultos. Porque esse transtorno... Até o A eu acho que eu tenho certeza, viu? É? Déficit de atenção. Acho que a minha cabeça, as minhas sinapses, elas são tão rápidas, é um curto-circuito muito louco. E às vezes eu tenho dificuldade de concentrar por muito tempo em alguma Gostei coisa. dessa... Foi uma descrição, foi até uma anamnese aqui, né, que ela teve com ela mesma. Pois é. Um negócio assim forte, que aquela consulta foi se ouvindo, mas legal, legal. A gente tem que saber. Eu tenho alguma Você coisinha. entendeu agora? Entendi. Porque de muitas coisas, né, Cris? Houve Nesse até uma programa. empatia agora nesse momento, mas aí, juntando com a sigla, ainda tem a questão da hiperatividade, né? Essa eu acho que eu sou ok. Mas E você é muito eu agitadão? sou bem agitado. Eu teria que... Enfim, é um programa Tem que o seria... H do TA. Bora o lá. H. Mas a gente já teve esse tema aqui, de várias linhas, inclusive, vários programas, e é claro que todo ano a gente tem que trazer o tema porque é importante. Só que esse programa agora, em específico nos adultos, né? A Já gente falou falou do criança. tema adulto dentro de um outro tema, mas a importância, porque são vários casos que estão acontecendo e o pessoal, gente, mas é o diagnóstico de adulto, como é que funciona esse negócio? Por que é tão difícil de entender na fase adulta? Então, eu tô doida pra saber sobre isso. E a gente tem uma personagem que ela vai estar aqui com a gente, junto com o nosso médico psiquiatra, o Dr. Galiano. Então, a gente vai entender na história dela como que ela conseguiu chegar nesse diagnóstico. Muitas vezes não é fácil de aceitar, tá? É um processo que a pessoa passa, porque tem todo um tratamento que precisa ser feito. Mas, né, o conhecimento, ele liberta a gente para outras coisas também, inclusive o tratamento. Muito legal, a gente vai ter um psiquiatra aqui que é prata da casa, você já conhece, e a gente vai ter alguém também que você já conhece dos bastidores da beleza. E que é do Entre edição Família. que é do Entre Família, graças a Deus, né? Porque você vê essas edições maravilhosas e vai entender um pouquinho de como ela encontrou aos 26 anos desse diagnóstico. É isso aí. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, então pode mandar mensagem. Nosso WhatsApp já está aberto para você. O DDD é o 12 98315 0249. Então, se você tem dúvida sobre o TDAH na fase adulta, se de repente você tem um comportamento aí que quer que o nosso médico psiquiatra avalie, esse é o momento. Chega junto nessa conversa. Um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta. Hoje vamos falar sobre TDAH em adultos. A gente falou muito da sigla, né? Mas para quem não conhece, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, são as duas coisas juntas. E para isso a gente recebe aqui quem, Cris? Verdade. Primeiro, as moças aqui, então, né? A Rízia, que é a nossa editora aqui do Entre Família, que ela tem essa mão maravilhosa, esse olhar, né, dessa beleza, trabalhando lá, editando esses VTs maravilhosos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Sempre vejo vocês lá de trás da tela e estar aqui agora chega a ser mágico. Assim. Todo dia eu vejo vocês e agora estou aqui. É um prazer enorme, vocês são maravilhosos. Que honra, Rízia, seja bem-vinda. E o nosso médico psiquiatra, nosso parceiro, Dr. Galiano Brazuna Moura, que com muito carinho nessa agenda cheia, né, que requer aí um médico psiquiatra, ele está aqui com a gente hoje. Então, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Suza. Obrigado pelo convite. É muito bom Doutor, estar aqui. a gente conversava aqui nos bastidores, né, falando sobre essa questão de diagnóstico, a gente brincava aqui falando, tentando chegar a alguma conclusão sobre as nossas vidas, eu particularmente, mas o que seria esse, como que é feito esse diagnóstico, o que é observado nesse comportamento, porque até onde eu sei não existe um exame clínico, é um exame, sei lá, de sangue, né, é só realmente uma avaliação clínica. Então, na verdade, todo mundo tem, né, as funções de atenção, né, a gente usa a nossa função de atenção toda a parte do dia. Então, você foca, né? Focar é tirar, que nem um facho de luz, né? Você coloca a sua atenção só sobre um ponto, os outros pontos você não presta atenção, você mantém uma atenção
por um tempo razoavelmente bom, e você, eventualmente, consegue mudar um pouquinho, tem alguma coisa acontecendo aqui, você olha para lá, você vê o que está acontecendo, mas você volta para o ponto e consegue saber onde que você estava. Então, essa qualidade, ela tem, quando ela está, vamos assim, muito baixa, essa atenção a gente chama de déficit de atenção, né? Um transtorno de déficit de atenção. E a outra questão que existe, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é a questão que a gente fala de hiperatividade motora, que é a dificuldade de parar quieto, né? Então, assim, a pessoa provavelmente tem dificuldade de ficar sentado aqui no lugar, ou fica sentado, mas fica batendo a mão, agitando o pé. O ombro também, assim, às vezes? Também, pode ser também. Tem alguém? Eu não sei de quem que ela está falando aí, mas aqui na TV quase você não nota, né? A gente foi apresentar um evento juntos, e quando eu tenho muitos pensamentos, né? Eu já controlei bastante, mas eu fico aqui, ó, dá um negocinho aqui, e vai aqui. Aí a gente foi apresentar um evento 5 dias ou 4 dias, não lembro. Nossa, foram uns 4. 4 dias, aí não tem como segurar o tempo todo, né? Aí a Suzane perguntou para mim, o que está acontecendo com você? Tinha um monte de gente, umas 800 pessoas, eu estava no banco, assim. Eu disse, não, eu sou assim, às vezes não dá para controlar todo o tempo, mas ela pôde ver algumas coisinhas, os pensamentos, né, que a mente... E geralmente estava associado quando você estava dando uma ideia, falando. Dando uma ideia. Quando essa questão dos pensamentos, né, principalmente quando eu trabalhava em marketing, essa questão, aí você libera tudo que você controla socialmente. Eu tinha essa questão muito mais agitada, mas depois que eu tirei a cafeína da minha vida, os estimulantes, né, você vai conseguindo controlar. Mas quando a adrenalina vem... Mas vamos fazer o seguinte, vamos parar com a minha vida aqui, vamos mergulhar na vida da Rízia. Rízia contar pra gente. Quer saber tudo! Rízia, conta pra gente. Com 26 anos, você teve esse diagnóstico, por que foi só com 26? Como que você chegou? E quanto tempo? Quem foi o especialista? Você já tinha passado na mão de outras pessoas? Conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, né, o doutor falou aqui do pé mexendo, meu pé estava assim, quando ele falou, eu olhei e parei. Eu estou me controlando para não ficar mexendo na cadeira, eu sei que não é legal ficar fazendo isso no estúdio. Mas, Cris, respondendo a sua pergunta, eu fui diagnosticada ano passado, 2021, no início de 2021. É recente. É recente e me pegou muito de surpresa, porque eu realmente nunca passou pela minha cabeça o TDAH. E eu achei isso incrível, porque eu sempre tive amigos, fui rodeada de amigos, de pessoas que tinham ou pareciam ter. E eu sempre era a pessoa que meio que falava, acho que você tem um TDAH aí, hein? Ficava assim brincando, né? Mas eu nunca tinha parado para olhar para mim e eu nunca tinha percebido as características nem em mim, tanto na minha trajetória de vida desde pequena, adolescente. E aí, quando a doutora falou isso para mim, eu fiquei assim... E o que te levou TDAH. até a médica? Então, eu comecei na terapia, porque foi bem na ressaca ali de 2020 da pandemia, né? Uhum. Todo mundo estava precisando, passando por um momento difícil. Aí eu senti que eu precisava e eu sempre fiz, sempre gostei, sempre quis, só que assim, nem sempre pude pagar, né? E aí eu pude pagar nessa época e fiz com a psicóloga de 8, acho que foram 10 sessões, de 1h30, e aí ela desconfiou. Ela falou assim, olha, Rízia, eu não posso te diagnosticar, mas eu vou te encaminhar para uma pessoa porque eu estou desconfiando que você, pelo tudo que você me falou, eu acho que você pode ter TDAH. Pelo menos um déficit de atenção, uma oscilação de atenção. E aí eu falei, tá bom. E aí quando eu fui na psiquiatra, e aí foi quando eu realmente recebi o diagnóstico e fiquei surpresa, assim. Falei, caramba. E agora, curioso, assim, Uau. a gente conhece a Rízia já editou muitas matérias minhas. E, assim, ela é muito tranquila, né? Esse jeitinho dela, super tranquilo. Você vai lá e ela te explica as coisas, muito focada. Começa uma coisa, papapá, e termina. Então, foi uma surpresa quando eu vi que você viria ao programa. Porque a gente olhando, a gente sempre imagina que quem tem TDAH é muito agitado, que não sei o quê e tal. E a Rízia, pelo menos aos meus olhos, muito, muito tranquilinha. Só que você, no ensino fundamental, você já se sentia diferente, né, Rízia? Sim, eu sempre fui... muito falante, mas eu sempre vivi nos dois mundos. Tinha meus momentos assim mais agitados, mas também tinha meus momentos de me isolar completamente. Eu me sentia muito sobrecarregada, sobrecarregada mentalmente, assim, com muita frequência, que eu tinha esses momentos de muita explosão, de falar, de estar ali entre as pessoas, mas aí depois isso tudo me esgotava muito, ao ponto de eu precisar ficar em silêncio, assim, diversas vezes. Ficar no quarto trancada, apenas olhando para o nada, assim, só
ali com minha própria companhia, introspecção. Mas a desatenção sempre me acompanhou. Assim, a questão da memória, minha memória sempre foi péssima. Tanto que desde pequena minha mãe costumava puxar minha orelha em relação a isso, porque eu vivia esquecendo coisas valiosas para mim. Não era assim que eu esqueci uma coisa que eu não ligava muito. Era coisa assim, roupa favorita, já esqueci MP3 na época que tinha, já esqueci coisas tipo identidade, fone de ouvido, que é uma coisa que eu sempre tô com ele, porque eu gosto de ouvir música o tempo todo. Então, assim, sempre foi um problema para mim a memória. Tanto que eu fiquei tão agoniada com isso, eu cheguei a ficar tão paranoica com essa questão de eu esquecer tudo sempre, que eu percebi que eu precisava anotar. E aí eu comecei a anotar, e minha mente, ela manda assim um aviso: Rízia, lembra de tal coisa. Na mesma hora eu pego meu celular e anoto, na mesma hora. Porque toda vez que eu não anoto, eu esqueço completamente. Eu já passei por várias situações de esquecer coisa no fogo, de quase ter acontecido acidentes mesmo graves, assim. Perdido coisas, por exemplo, eu já perdi minha identidade 2 horas antes de embarcar no avião. Nossa. E tava ali com você? Tava comigo, eu não sei, até hoje eu não sei como eu perdi. Rízia, 8 sessões, né? De 8 a 10. Passou ali pela questão do autoconhecimento e tal. E a psiquiatra pegou, a psiquiatra analisou e tal. Junto com o contexto de entender um pouquinho da mente, também da linha comportamental de quem tem, você teve um auxílio químico também? Que às vezes existe até um certo preconceito, mas esse auxílio químico, ele te dá uma paz em alguns conceitos para você estruturar a mente, até que você possa até conduzir um desmame futuramente. Você teve esse amparo? Nossa, com certeza. E me ajudou muito numa coisa que para mim sempre foi, o maior problema, além da memória, é as oscilações. Tem até alguns psiquiatras que costumam dizer que o TDAH não é um déficit de atenção, é oscilação de atenção. Não é que você não tem atenção para nada, mas você tem atenção para certas coisas específicas. Então, é o que chama também hiperfoco e tudo mais. Para coisas que você tem interesse, você vai ter toda a atenção do universo. Então, isso que eu queria perguntar para o doutor Galiano. É curioso quem tem transtorno de déficit de atenção, mas aí tem hiperfoco. Então, é que as coisas, a pessoa consegue focar em algo que interessa muito, ou seja, aquilo que traz muita recompensa para ela, então ela consegue, mas normalmente isso não é suficiente para ela conseguir levar a vida dela com qualidade, porque ela precisa manter o foco, às vezes, por exemplo, para uma leitura que ela gosta, de um livro, um assunto, tudo bem, ela lê, mas existem outros livros que às vezes a pessoa precisa ler, outros assuntos que ela precisa conhecer, outras coisas na sua vida, a rotina de vida que ela precisa se organizar, né? Porque a pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem dificuldade para se planejamento, né? Organização do tempo. É normal, é normal, tá? Acredito que tem outras coisas envolvidas aí. Ai, Senhor, mas fique tranquilo. por favor, me ajuda. Nesse momento, ela sai da apresentação, ela consulta um pouco a sua mente, volta e retoma. Mas eu acho que falta um auxílio químico, mas vai dar tudo certo. A Rízia foi falando, eu fui assim... Aí agora, doutor, organização do tempo, planejamento, o que falta mais? Porque a gente fala que, às vezes, as pessoas não têm um calendário mental, né? Então, é comum, às vezes, problemas com compromisso, né? Chega atrasado ou esquece do compromisso. Que mais? Que são coisas comuns. A questão da leitura, né? Uma coisa que a gente vê muito. A pessoa está lendo o primeiro parágrafo, lê o segundo, lê o terceiro, daí fala, nossa, mas o que tinha no primeiro mesmo, né? A gente fala que o livro parece que não conversa, né, com a pessoa, né? Então... Veja essa situação, doutor. A pessoa está falando uma coisa muito interessante. Eu estou achando muito interessante, inclusive. Aí ela fala, sei lá, abobrinha. Aí eu, gente, é verdade, a abobrinha que eu esqueci de tirar da geladeira. Sabe que ela estragou e não sei o que. Nossa, o que a pessoa tá falando mesmo? Aí eu volto. Esse é um ponto. Às vezes a questão de conversar, né? Então a pessoa está conversando e olha para lá. Suzana, doutor, só um momento, dá a mão aqui, tá? Ninguém larga a mão de ninguém. Você entendeu, Cris? Agora você entendeu tudo, né? Não, eu acho que você tinha que entender que você entendeu. Eu acho que o importante foi você. Eu já entendi desde sempre. Agora era você abraçar isso. Agora, doutor, ao descrever esses contextos, eu vejo, a gente brinca à parte aqui, mas a pessoa é uma dificuldade. E vencer algumas questões é muito importante. Rízia, leitura. Parece que para você, pegando agora justamente essa descrição comportamental, aí quando falou leitura, você fez assim, né? Eu acho que a produção até tem um contexto, né, ô Patrícia, para mostrar? Tem fotos aqui. Vamos lá então, para a gente conduzir esse momento justamente da leitura em relação ao... Olha aí.
Livros que li em 2 dias. Ah, pelo amor de Deus. Que Tem é isso, 1, Rizia? 2, 3, 4. E assim é a casa da Rizia, rodeada de ano- plantas, gatos e livros. Quantos livros em um ano, Rizia? Esses foram os que eu li no ano passado. Foram... Esqueci. 50? Não sei. A gente Mais de 50. tá engraçado. Normal, A Patrícia esquecer. tá morrendo de rir aqui na volta. Gente, não lembra. Dá mão pra ela, número. dá mão pra ela. Dá mão. Risa, tamo junto, ainda mais que eu Suza, a gente vai conseguir passar tô por me isso. vendo junto. na sua vida. Só falta eu adquirir esse negócio da leitura. Não, então, a leitura é curioso, né? Porque, assim, eu comecei a ler antes de descobrir que eu tinha TDAH, um pouco antes. Não, antes de começar o tratamento. Eu descobri, e aí eu comecei a ler, e logo depois eu comecei o tratamento com medicação. Mas a questão é que, assim, é engraçado. Por isso que eu digo que o TDAH, a oscilação de humor, é muito complexo. Não é tão simples quanto, você é só uma pessoa desatenta, aleatoriamente. Depende muito. Minha vida sempre foi entre hiperfixações aqui, hiperfixações aqui, que eu chamo, assim, o meu jeito de chamar é de obsessões, minhas obsessões. Até tem um apelido carinhoso. Eu fico brincando, minha obsessão do momento, eu vou aproveitar enquanto minha dopamina em relação a isso não acaba. Porque depende muito do quanto aquilo está te dando aquela recompensa, daquele prazer que você está sentindo com aquilo ali. Então, minha vida toda foi assim, oscilando na montanha-russa entre extremos. E, inclusive, quando você perguntou da medicação, era isso que eu ia falar, de que essa foi a melhor parte da medicação, que é fazer com que eu tivesse mais constância. Eu sempre sofri muito com a inconstância. Essa sempre foi uma coisa... Ai, Senhor. Mãe, você tá assistindo aí hoje? Mãe, manda algum recado. A senhora entendeu toda a minha infância, Mas porque eu quase morri mandar várias vezes recado atrás. não, Suzane. Tá aqui, ó, a pessoa que venceu isso. É. O doutor falando aqui que tá Não, às mas ordens. manda recado Quer saber se atende o teu Não, pra plano. ela falar assim, ó. Deus mandou o recado. Eu entendo você, filha. Deus mandou um recado. Agora é o seguinte, vamos fazer o seguinte, combinar. Quando você for fazer uma pergunta sua pessoal, fala que é uma prima, só para dar um conduzimento, uma amiga. Só pra disfarçar um Não, pouquinho. mas olha, o conhecimento liberta, né, gente? Verdade. É muito... Sim, e aí essa questão dos livros foi uma surpresa até para mim, porque eu também sempre tive dificuldade de ler. Eu sempre achei bonito, inclusive, meu sonho desde pequena era ter uma biblioteca gigantesca em casa. Eu sempre achei livros uma coisa bonita, bibliotecas, eu sempre gostei de estar em bibliotecas. Mas eu não conseguia ler, porque eu começava a ler, repetia o mesmo parágrafo 3 vezes, até que eu desistia, falava, não vou conseguir ler isso. E aí era uma frustração minha, isso, inclusive. Eu me vivia frustrado, porque como que você mudou isso? Então, tudo começou com esse desafio que eu vi no TikTok de uma moça falando de um desafio para fazer em tantos dias, que você tinha 5 metas para você cumprir. O que acontece? O cérebro aqui, ó, super estimulado, ele gosta de desafio. Eu sempre gostei de desafio. Desafios me movem, porque são estimulantes. São coisas que, tipo, na minha cabeça eu vou ter algum tipo de recompensa com isso. E aí, quando eu vi, assim, que ela falou só 10 páginas por dia, aquilo fez sentido para mim. Eu falei, eu acho que eu vou conseguir fazer isso. E quem sabe eu comece realmente a ler, finalmente. E aí eu comecei a ler 10 páginas por dia. No início foi muito difícil. Assim, nas 2 primeiras semanas, eu lembro da dor física que eu estava sentindo. Dor física. Olha o quanto você sente uma dor de cabeça. Porque, assim, isso é uma outra coisa que eu sempre achei que era normal das pessoas sentir dor de cabeça estudando, lendo alguma coisa. Eu sempre achei que era normal, todo mundo sentia dor de cabeça. Porque leu muito. Não, é porque eu tenho TDAH e meu cérebro não está aguentando isso. É tanto que eu fiz piano muitos anos e para ler partitura sempre foi uma coisa assim, nossa, eu tinha que me preparar muito psicologicamente para sentar no piano e ficar ali, vendo nota por nota, aquilo ali. Mas já bateria, eu toco bateria. Já bateria é intuitivo, não preciso ler nada? Nossa, maravilhoso, fico horas tocando. Então, a leitura, eu fui lendo. Nas primeiras 2 semanas foi muito difícil, mas eu persisti ali, falei, não, eu não vou desistir do desafio, eu vou até o final por causa do desafio. O desafio me estimulou. E aí, quando eu percebi, parou de ficar difícil. E aí eu fiquei assim, gente, não tá mais um parto para ler isso aqui, porque antes para eu ler 5 páginas, parecia que eu estava aqui tentando ler um livro de 200 páginas em 1 hora, mas uma página passava muito devagar, e eu tinha que voltar várias vezes. Mas com os dias foram passando, eu fui ali me mantendo no hábito, como o hábito, ele é uma coisa que você constrói, né? Sim. E literalmente muda o seu cérebro. Então, eu percebi isso. A leitura foi o início do meu tratamento, porque eu não estava ainda tomando medicação. Quando eu já comecei a sentir que eu comecei a ficar um pouco mais constante nisso, né? E claro que eu comecei pensando, daqui a pouco eu vou enjoar disso aqui e vou deixar o livro para lá, como sempre. Mas como realmente tudo que eu faço. você se encontrou na leitura. Mas eu me encontrei muito. Por quê? Aí eu estava pensando nisso e entendia. Porque a leitura, cada livro é um mundo diferente. Isso é muito estimulante para um cérebro TDAH, porque as coisas me entendiam com facilidade, muita facilidade.
Coisas e pessoas, inclusive. Isso é horrível, mas isso aí é uma outra assunto. E aí... Mas eu queria pegar um gancho seu e jogar para o doutor. Eu não sei se cada um tem uma fórmula, mas, por exemplo, essa questão de hábitos e rotinas, essa construção, doutor, né? Porque a química te dá isso e você tem que aproveitar para organizar isso. Como que o cérebro encara isso e como isso que ela fez, por exemplo, ela colocou algumas metas, justamente 10 páginas, organizar um momento, faz parte de uma construção de uma nova rotina. Como que o cérebro encara a questão química e essa visão que ela teve está aí, né? Sei lá, 50 livros em um ano. Claro que em algo específico, a leitura, mas jogando para a vida inteira. Hábitos e rotina. Isso é muito importante, doutor? Isso é bem importante. Isso é a segunda... O tratamento se faz em 2 caminhos, né? O uso da medicação e essa parte de instrumentalizar, né? Você criar ferramentas, ou seja, você criar uma lista de tarefas, aprender a priorizar as tarefas, né? Você fazer o plano do seu dia, você ter uma agenda, né? Porque muita gente não tem esses recursos e isso facilita muito a vida, né? Você aprender a organizar a sua casa, a deixar as coisas que você sempre usa sempre no mesmo lugar, né? Porque isso evita de você, nossa, onde que eu deixei a chave? Daí vai procurar a casa inteira, né? Coisas assim. Então, isso daí é uma dupla que o cérebro, dá um bom jogo. Ele funciona meio nessa questão de músculo mesmo, assim, doutor, de aprender, de fazer novas sinapses e de se desenvolver à medida que a gente força uma situação? Sim, por exemplo, a gente chama de ganho de habilidades, né? Por exemplo, você pode aprender tranquilamente a questão de manejo de tempo, técnicas de agenda, técnicas de... que mais? Organizar a casa, isso aí é como esse hábito da leitura, né? Você começa pouquinho, o problema é que às vezes a pessoa já, por exemplo, se o desafio fosse ler 30 páginas no dia, o nível de frustração vai lá em cima e daí a atividade começa a ficar aversiva, né? Você começa tem que fazer mesmo, né? Porque você não tem satisfação ali, um pouquinho de recompensa. Então, criar, né, dividir, por exemplo, um desafio em pequenas etapas é uma boa estratégia também para você conseguir chegar aonde você quer, né, por exemplo. Então, isso tudo faz parte de técnicas, né, que você aprende, né. A gente está falando aqui de uma coisa muito séria, né, e muito importante, porque realmente, como a Rízia comentou aqui na história dela, todo esse conhecimento libertou ela, inclusive, de muito caos interior, né, de entender, tem um autoconhecimento também, né, mas o diagnóstico dela e trabalhar em cima disso. Culpa, né? Você se culpa por algo. Muita culpa. Você carregou esse esquema da culpa. É porque é muito frustrante, né? Você vê todo mundo ao seu redor conseguindo fazer coisas básicas e você não. E aí você fica, nossa, o que tem de errado comigo? E eu sempre, e por muito tempo, no Fundamental 2 até ali o ensino médio, que foi quando eu comecei a oscilar na escola. Até então, até ali a 5ª série, eu era bem igual a todo mundo, fazia as tarefinhas. Apesar de que na 4ª série eu não conseguia aprender conta de divisão. Isso me frustrou muito, porque todo mundo aprendeu, menos eu. Eu fiquei, gente, mas o que tem de errado comigo? Mas era o jeito que estava sendo explicado. Quando alguém me explicou de outro jeito, eu entendi. Então, eu tenho muito isso. E, para mim, foi muito importante entender que não é que eu não sou inteligente, mas é que eu tenho uma outra forma de aprender. E isso acontece muito com as crianças que têm TDAH na escola, porque eles não se encaixam naquele modelo ali de aprendizado, eles não conseguem absorver daquela forma como pessoas que não têm um cérebro neurodivergente aprendem. Então, segue muito essa baixa estima. Entre os meus amigos ali, eu era que tirava as notas menores, eu ficava me sentindo super mal, e ficava com vergonha. Que você, em algum momento, tipo, nossa, o conhecimento não foi dado a mim. Então, por muito tempo eu achei que eu era uma pessoa mais do visual, tanto que eu me formei em rádio e TV. Eu sempre, porque era intuitivo, né? É uma coisa intuitiva, não precisa fazer um esforço ali cerebral tão grande, e é uma coisa que eu, Rízia, tenho mais facilidade, enfim, por N questões. Então, eu sempre fui mais para esse lado, porque era mais fácil. Porque eu não precisava fazer um esforço tão descomunal, assim, sentir aquela coisa. E para eu também não me sentir mal, não me sentir não inteligente, né? Tipo, nossa, não sou boa em nada. Eu fiz arquitetura antes de rádio e TV e eu me dei super mal. Peguei várias DPs, as matérias iam acumulando igual bola de neve e eu não conseguia dar conta, porque quanto mais acumula, mais fica
sobrecarregada a sua mente, mais você foge daquilo. Mais você não quer encarar. E aí vai aumentando a sua ansiedade, vai aumentando. Então, é muito prejudicial. E eu estava lendo sobre essa questão de TDAH, autismo, que é ali as questões neurodivergentes. E muitas pessoas, elas não descobrem cedo, justamente porque tem muito preconceito ao redor disso, né? Muita gente fala assim, você não se esforça o suficiente, ou senão, mas você só quer fazer o que te interessa. Tem Todo mundo quer preguiça. fazer o que te interessa, né? E eu acho muito importante você falar isso, porque já a gente vai falar, né, do trabalho da mãe de estar perto, dessa questão de ter essa questão de ir ao psicólogo, não ter medo do psiquiatra. Mas a gente quer agradecer você, Rízia, primeiro por todo o esforço que você faz, a bela arte que você faz nos nossos VTs, e por ter vindo aqui abrir a vida para que em casa você estimulou várias pessoas a buscarem esse conhecimento. E você faz um ótimo trabalho, se achou, faz o que gosta. E essa virada, e né, essa desse virada de hiperfoco, chave. o quanto de conhecimento trouxe para ela lendo os livros. Eu digo só naquela parte dos livros, o que ela jogou na mesma ordem de organização para o restante, né? Porque também porque ela vai jogar para todas as outras áreas. Rízia, brigadão por ter vindo aqui, tá? Obrigada, gente, eu que agradeço. Eu vou aproveitar agora nesse momento, vou dar um cheiro dos meus telespectadores, porque eu quero falar com você que está em casa. Vem um pouquinho aqui, dona Maria, aqui na tela, comigo. E vamos virar o jogo? Vou começar virando aqui para você, posso? Ó a virada. Bora lá. Vem aqui, gente. Poxa, sensacional. Claro, eu tenho que ressignificar minha infância. Aqui no parquinho, né? Tinha que trabalhar desde cedo, quase não ia no parquinho. Mas, dona Maria, posso falar com você um pouquinho? Cris, eu estava falando ali, a Suzane estava pulando naquela cadeira, eu estava pulando aqui também. Só que aqui em casa é o seguinte, eu larguei de mão, os meninos dominaram a casa, eu não tenho conversa com meu marido, a questão de sexual aqui em casa está difícil. Olha, ele fala uma coisa, eu entendo outra, a comunicação aqui está... Olha, a nossa família, se fosse uma empresa, também está complicado, emoções venenosas. Eu estou aqui dentro, mas eu estou legal no Face, eu estou assim, ó. No Instagram, minha foto feed está assim, ó, olhando na legenda, viagem, tá tudo mentira. Eu quero dar jeito na minha vida. Vamos fazer o seguinte, de forma gratuita, eu tenho um presente para você. É seu, está aqui. Você já viu uma TV mandar de graça, sem ter aquele negócio, de graça, com 10 parcelas de R$100? Aqui não tem esse negócio. É a revista Entre Família. Para você começar a leitura, são 15 temas especiais, dos quais aqui eu dei exemplo para você. Olha, eu tenho dificuldade na criação dos filhos, Operação Super Nanny. Como é essa questão de organização, emoções venenosas. O primeiro passo, para você que tem medo já de ir no psicólogo, ir no terapeuta, no psiquiatra. Gente, falar das emoções, o autoconhecimento, você vai ajudar você, até com o maridão. Primeira leitura, abre a revista com ele. Aqui tem comunicação. Você não conversa com o seu marido, com o esposo. Gente, a importância que tem comunicar para quebrar os preconceitos, para você, inclusive, conversar com o seu filho. Isso aqui a gente não conversa aqui em casa, que é isso? Em casa é o primeiro lugar para a gente conversar. Vamos ligar agora? Cris, me fala esse telefone. Não vou pagar um centavo, prometo para você. 0 operadora 12 2127 3121. Vou repetir, tá? Dona Maria, pega essa caneta, tira a foto aqui do GC. O que é GC, menino? Esse negocinho, essa tarja que tem vermelha aqui, ó. Tira que tem aqui. 0 operadora 12 2127 3121. Coloca o teu nome, teu endereço, aí vai pedir teu CPF, a gente vai guardar os teus dados tranquilamente e vai pelo correio. Tá aí, ó. Paga o correio, vai pagar. Paga nada, Dona Maria. Já foi pago pelo cheirinho. Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Obrigado você, Anjos, tá bom? Você pode acessar o site biblia.com.br, que tem site, também tem. Entra lá, faz teu cadastro. Só avisa que você ouviu aqui no nosso programa do Entre Família. biblia.com.br. Devia até ter um jingle, né? biblia.com.br. Tem que ter, vai ter, em breve. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, diretora. Vai para o intervalo agora, diretora? Acho que vai, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, já tem a sua participação. Hoje é o nosso psiquiatra sentadinho no seu sofá, tá? Ele vai escolher um chazinho gostoso aqui, eu já quero aquele, vou trocar, tá? Não é camomila. Não vai ser camomila, que eu gosto só de camomila. Para a Suzane, que ela não gosta do meu chá de camomila. Um breve intervalo, já tem o quadro aqui da Cacau, tá? Fica focado, gente, foca aí. Gente, não vai trocar de canal. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. O doutor já vai ter chazinho, tá? Doutor, nosso psiquiatra sentadinho na sua sala, está todo mundo escolhendo aqui o sabor. Eu quero maçã, eu quero isso e tal. Mas, Cris, você prometeu que ia ter o quadro da Cacau, verdade. E o tema? Quero perguntar para você agora é o seguinte, hein? Salvação da lavoura. Você perdeu a tua parede durante a pandemia? Riscalhada lá, giz de cera e tal. Cris, meu Deus, olha, não sei o que eu fiz nessa pandemia, eu estava já com um cachorro dentro de casa, era marido dentro de casa, quando viu o menino estava comendo junto com o cachorro, eu disse, vai, porque senão a minha saúde emocional. Calma, ninguém está te culpando.
Pandemia. Agora, o seguinte, depois da pandemia, sabe a criança que não quer ver ninguém socialmente, aquele negócio, aquela fiasqueira no mercado? Calma, calma, vamos fazer o seguinte, eu preciso de quê? Conselho da Cacau. Cacau, me ajuda aí, por favor. Pode rodar a vinheta. Muito bem, estamos de volta. Vou chamá-la aqui com tambores, hein? Estamos recebendo Cris Cacau, é a Cláudia Luz, ela que é mentora de desenvolvimento pessoal, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, neurociência e também nossa amiga do coração. Cacau, mais uma vez, muito obrigado por você aceitar o nosso convite aqui. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigada, mas eu também quero um chazinho, viu? Bem Pois quentinho, que né? tá frio aqui. Cacau, faz um você que É, conhece o uma homem, água você que tem pura muita luz do Adriano Luz. Exatamente. Fala assim, eu vi um chazinho aqui, eu gosto. Vamos começar a trazer esse chazinho, viu? Devia ter, quando a gente faz aquela, agora na política parou um pouquinho, né? Mas quando a gente troca de programa, devia vir, sabe o quê? As receitas do Vídeo de Saúde, é pra As gente provar receitas. aqui. Eu né? concordo. Uma prévia, né? Concordo com você plenamente. Mas é uma alegria estar aqui. Passarinho me contou agora, chamada Patrícia Pipe, que é a nossa diretora, aqui nesse pontinho aqui que eu vou falar pro povo de casa, ó, esse negócio aqui, ó. Conta aí, Pode dizer conta. aqui, ó, isso aqui é um aparelhinho que as pessoas falam no ouvido da gente, né? Lá em casa, a minha esposa fala direto, aqui a diretora tem um aparelhinho. Uma boa ideia, né? Para limitar um pouquinho, né? A gente vai ter um novo estúdio aí, que parece que vai Olha. ter. Fiquei sabendo agora. Mas vamos voltar pro nosso... Estou na torcida. Vai ter, eu também estou. Agora fiquei mais feliz, mais Com empolgado. certeza. Vai combinar com o programa de vocês aqui. Agora é o seguinte, Cacau, a gente sabe que ninguém culpa, né, as pessoas, porque a pandemia foi realmente um momento de guerra, né? Sim. Culpar uma mãe nesse momento, todo mundo está se adaptando, achava que era um mês, 2 meses, ficamos 2 anos nessa jogada aí, né? E os filhos tiveram seus hábitos diferenciados ali, a rotina ficou diferente, até voltar à escola e tal. Pergunto para você, você acha que, você ouviu muitas mães aí dizendo, gente, agora a pandemia acabou, né? Mas o comportamento está totalmente diferente, estou perdida. E aí? Muito, demais, principalmente nas escolas, esse retorno. Crianças, né, com dificuldade de comportamento e de atenção. Então, e socialização também, né? Porque foi um ano, depois teve mais um, né? Então, as crianças, elas sofreram, sim, um impacto, principalmente aquelas que estavam em fase de alfabetização e o 5º ano, que é a preparação, digamos assim, né, para um 6º, para ir para um Fundamental 2. Então, assim, foi um rompimento ali, foi um stop, digamos assim, né, em todo esse preparo para que essas crianças pudessem chegar, evoluir e socializarem também mais na escola e aprenderem mais o conteúdo. Então, foi um déficit de conteúdo e também de aprendizado, mas também comportamental, com certeza. Porque ficar dentro de casa e muita gente ficou no eletrônico e ali Os a mãe, pais trabalhando. o pai trabalhando, não tinha... Olha, tomara, está com saúde, está riscando a parede, bora lá, depois vamos pintar. Só que a parede você vai dar uma pintada agora. Agora o hábito, justamente, você falou em algumas transições. Eu senti muito no Davi em algumas questões, né? Porque ele estava focado dentro de casa, até dentro da rua. A gente tentava fazer uma pracinha ali, né? Claro. Com algumas crianças depois naquela transição. Você sentiu em casa também, Cacau? Senti muito essa falta de conexão. Porque são 3 mundos, né? Papai trabalhando, mamãe também, João na escola. Escola online. Então, eu senti. A gente teve todo um processo de trazê-lo de volta, e não foi fácil, atividades diárias e muita conexão familiar, para a gente resgatar, né, as atividades, ele no mundinho dele, introduzi-lo um pouco mais ao nosso cotidiano e à nossa vida atual, né, porque foi uma pausa e eles perderam muito, né, nós também como pais. Vamos fazer o seguinte, Cacau, pessoal de casa. Dona Maria, vamos fazer o seguinte, ó. Mas, Cris, Cacau tá aí, por favor, me orienta agora, pelo menos 4 pilares para eu poder colocar em prática, porque eu ainda estou num delay. Veio as coisas, voltei ao trabalho, mas ainda aquela questão comportamental. Cacau, vamos dar um pulinho ali, do ladinho. A gente tem uma dinâmica, até vou deixar aqui meu tablet. Agora eu sei que você vai mandar muito bem por aqui. Escolha o lado, você vai ficar desse lado aqui ou Cacau do outro? Hoje vou mudar um pouquinho. Fica do outro lado. Boa. Tá? A Dona Maria está lá, né, ó, esperando você naquele cantinho aqui. Exatamente. E aqui nós vamos dar, então, 4 dicas especiais, pilares, porque na verdade não é a salvação da lavoura, mas pelo menos uma direção, porque esse programa aqui ele tem que ser o quê? Relevante, né? Então, Cacau, bora pelo menos colocar esses pilares para mostrar que existe esperança no canal da Esperança? Sim, bora lógico. Lá, vamos recuperar essa parede e também a questão social dos filhos. Bora lá, primeira questão, hein? Olha aí, relacionamento sem telas.
Por favor, tu não vai... Mas a única coisa que me faz ainda lavar uma louça quieta... Mas espera aí, o que o eletrônico condiz e por que tirar para... Como é que funciona essa questão, Cacau? Você falou algo muito interessante, porque a gente se acostumou. Naquele momento que você quer fazer alguma coisa, e eu não tem também... Se você tiver equilíbrio, uma rotina constante, você pode sim ligar um desenho, uma tela, não precisa ser só o smartphone, mas um desenho para que seu filho possa estar ali enquanto você desenvolve uma atividade. Mas tem que ter um tempo. Tudo tem um limite, Tem né? que ter um limite, com certeza, porque ficar o tempo inteiro vai trazer um retorno não positivo. Né? E eu digo no todo, não é só na vida acadêmica, escolar, mas tem também na parte emocional da criança e de convívio. Porque hoje a gente está passando por uma situação muito difícil nas escolas, que é incivilidade. Esquecemos, as crianças esqueceram e os pais também. Né? Não vou culpar somente os pais. O celular concorda comigo, ele para o que quer, vê, e automaticamente ele não tem esse contato de... tem o ócio, né? E aí te pergunto, Cacau, uma dica dentro disso aqui, porque um exemplo, você já falou agora, cortar o celular, você não falou isso. Não. Mas, por exemplo, ter um tempo de tela no dia... Limitar. E pergunto, algumas horas do dia sem tela, por exemplo, as refeições, a hora do tema. Imagina fazendo um tema para a criança que está ali e com o eletrônico dividindo a atenção com a televisão, exatamente. Né? Ou até o próprio pai colocar ali o menino onde está vendo uma TV, o barulho e tudo. Uma dica seria organizar esses horários do tempo? Tirar um pouquinho desse mundo e colocar limites mesmo e regras. No momento das refeições, não, vamos olhar um para o outro, conversar um pouco, não precisa ficar com tela, não tem porquê. Né? Ter o prazer de se alimentar, sentindo o gosto do alimento, porque as crianças estão realmente conectadas. E tem mais, essa é uma semana eleições, né? Eu estava na fila aguardando o meu momento e eu estava observando uma mamãe com a criança amamentando a criança, ela quase escorregando do colo e a mãe ali conectada. A criança chorou, a criança esperneou e a mãe estava conectada. Gente, eu fiquei assim, chocada realmente, porque olha que momento prazeroso de você estar com o seu filho amamentando, um momento tão bacana, né? Tão singular, e a mãe estava ali conectada e não dando atenção. Então, assim, ela nem percebeu que a criança já estava chorando, né? Então, já havia mamado e estava ali. Eu não posso cobrar, vamos para o segundo agora? Vamos para o segundo. Cacau, seguinte, eu vou puxar esse aqui, mas vai vir um bastãozinho para te ajudar agora por causa do áudio. O povo de casa, ele quer te ouvir mais alto e melhor. A dona Maria estava assim, sabe por quê? Pode entrar aqui, brother. Entra aqui, cara. Mostra pro Brasil inteiro aqui, rapaz. Olha aqui. Tá aí, nosso grande irmão aqui. Poxa, a dona Maria estava assim, mas Cacau, fala mais alto. Eu estou aqui, será que é a batedeira que não me deixa? Não, é o microfone mesmo. Mas agora a gente vai para o segundo pilar. Eu achei muito legal você falar do exemplo da Cacau. Por que ela está falando isso? Porque ela é mãe, gente. Poxa, a mãe sabe que o filho vai questionar. Ainda mais um filho questionador inteligente fala, mas mãe, peraí, você está com o celular o dia inteiro. Sim. Boa, o exemplo. Segundo pilar agora, Cacau, respeito ao próximo. Aí você falou de incivilidade. Como é que funciona esse quesito aí? E você falou do exemplo, né, Cris? Então, assim, é pelo exemplo a gente ensinar. Hoje não temos o mínimo, o básico. Lembra o que os nossos avós nos ensinavam, nossos pais também? Por favor, dá licença, puxa a cadeira para o mais velho, né? Ele precisa. A gente perdeu muito essa essência. E as telas ajudaram. Não digo para tirar realmente, porque os nossos filhos, a nossa geração, já é uma geração que já nasceu nesse meio, nesse contexto. Tem o seu lado importante, sim. Vão trabalhar no futuro, né? Conectados também é importante, mas precisamos limitar. E a questão da educação, precisamos reavaliar isso, porque a gente está perdendo o mais simples, o mais básico. Por quê? Porque a tela fez com que a gente se condicionou muito, os nossos filhos, a estarmos o tempo inteiro nessa distração, conectados. Então, a gente esquece do próximo, esquece de olhar para o lado, de ajudar o pai e a mãe em casa. Né? Olha, eu sei e tem valor nos afazeres domésticos, tem muito valor, eles aprendem para a vida. Eu sei que a Cacau está falando um pouquinho mais firme, porque é uma questão que é uma dor real. Cacau, até se você puder ficar aqui do ladinho, que eu vou puxar o próximo aqui. É uma dor real que eu, como mãe, passo. Claro. Eu enfrento isso também. Não é uma coisa que você está falando só para a pessoa que está em casa, você está enfrentando isso, né? Mais um pilar aqui, atos de serviço.
É o que estávamos conversando e falando. Então, o servir, o ajudar, ter momentos. Uma frase que as mães vão se identificar muito comigo. As crianças hoje muito conectadas, o tempo inteiro elas falam o quê? Estou entediado. Mãe, estou entediado. Porque não conseguem mais ter esses momentos a sós consigo mesmo e também ociosos mesmo. O ócio criativo, né? Exatamente. Deixa eu parar um pouquinho. Deixa eu olhar para mim mesmo, deixa eu sentir as coisas, estar em meio à natureza. Não tem mais esse tempo. As crianças querem estar o tempo inteiro em movimento, conectados. É esse movimento cerebral, né? Porque que também é um vício. Gera um vício. Então, por que não? Quando implantar algumas regras em casa, colocar seu filho para ajudar nos afazeres de casa, arrumar a cama, conversar também com o seu filho, se está tudo bem, como é que foi seu dia. Na organização da casa, você, dependendo da idade, né? Você pode pedir ajuda e, nesse momento, se conectar com ele, sem o celular, sem uma tela. E um resumo carinhoso assim, ó. Coloca para fazer uma coisinha, dona Maria. Coloca aí e outra. Não adianta se espernear, tá? Vamos fazer, vamos ajudar a mãe, que depois é o seguinte, se é um menino, a tua esposa vai agradecer, porque depois vai passar trabalho, mamãe quer te mostrar, fazer um bom cidadão, e no primeiro vai dar uma esperneadinha, depois vai fazer e vai dar tudo certo, você é a mãe dele, acabou. Vamos lá. Conexão com a família, né? E não é conexão só na videochamada. Não. É aquela conexão. Como é que a gente se conecta na vida real, no offline? Diálogo, conversando, se comunicando. Vocês estavam falando sobre comunicação. A gente precisa se comunicar, olhar olho no olho. Eu percebo que hoje a gente tem pouquíssimo tempo, né? Ou melhor, a gente não administra bem o nosso tempo. Então é mais fácil. Os pais chegam cansados, continuam conectados em casa e o filho fica ali. Então a gente precisa se conectar como? Conversando mais, dialogando, entendendo um pouco o mundo ou as situações que o seu filho está passando e a sua filha também. Então, a gente precisa desligar as telas e se conectar, ter essa conexão em família, é muito importante. Estar atentos, né, aos sentimentos dos nossos filhos, para que eles possam sair um pouquinho da tela, largar, né, os games também, todas as telas, e se conectar um pouquinho com a família. Gente. Porque hoje os filhos estão trancados nos quartos, sozinhos, conectados. Não pega vitamina D, não pega sol, meu Deus. E aquele computador tem resto de pão de 4 dias, né? Dentro do teclado. Essa é verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma reavaliada aqui. Vamos lá. Primeiro aqui, hein? Ó, relacionamento sem telas. Segundo pilar tem respeito ao próximo, atos de serviço e conexão com a família. Aí, ó, presente da Cacau. Você não pediu? Cacau, me dá uma ajuda aí. 4 pilares para você começar a colocar como rotina na sua casa. Cacau, é sempre um prazer te receber aqui no nosso programa. Né? Em breve, como a diretora falou, a gente vai ter esse cantinho do chá. Espero que você esteja aqui para provar, né? E aí vem um bolinho junto, vem outras coisas que a gente vai conquistando com o tempo. Já tem um bolinho agora, mas o chá está ótimo. Para esquentar ainda mais no momento frio. Muito obrigada, eu que agradeço. Volte sempre, viu, Cacau? Obrigada. Valeu. Vamos fazer o seguinte, bora aqui, vem comigo, dá um pulinho aqui, vamos na nossa tela, o povo está aqui interagindo. E aí em casa, como é que você está? Você está bem? Suzane, e aí? Se viu também um pouquinho, perdeu uma parede pro Otto lá ou não? Oi, o quê? Perdeu uma parede pro Otto lá, o Otto estava riscando parede, como é que estava? Parede? Quem? Parede de casa. Quando? Como? Eu disse, nossa, ela está no limbo agora, hein? Temos que acordar essa menina. Não, era só para ver, só para uma pegadinha, uma conexão. Que eu tô aqui no negócio do déficit de atenção. Parei no déficit de atenção. Olha, essa questão toda que vocês falaram é muito legal, principalmente essa última conexão com família, é tudo. Só que assim, pai e mãe é um negócio que a gente tem que andar muito na linha. Porque chega fim de semana, a gente está o quê? Mortos de cansaço. E aí a gente também relaxa e tal, mas é um momento que a gente deve mais ficar junto, ter mais energia para se conectar, para conversar, para sair, para fazer uma coisa, para que role essa conexão ali com todo mundo. Porque na semana, né, a rotininha ali é bem mais complicada. Então, assim, a gente tem que comer bem, dormir bem, fazer um exercício para a gente ter energia para cuidar de filho, né? Bora lá, então, fazer o seguinte, o povo de casa. O povo de casa tá chegando aqui, então pode mandar a diretora. Ana Maria, alô, Ana. Sou diagnosticada com TDAH. Acumulei ao longo da vida problemas em todas as áreas da minha vida profissional, social, familiar, relacionamentos e até espiritualidade. Olha, muito interessante isso aqui, né, doutor Galiani? Eu imagino que ela descobriu também nessa fase já adulta
O déficit de atenção e hiperatividade faz esse strike mesmo assim na vida, em todos os aspectos? Ele pode fazer. Normalmente isso começa na infância, né? Na infância. E às vezes não é diagnosticado e chega na vida adulta com esse problema. Na infância já começa com as dificuldades, né, eventualmente de sensação de fracasso escolar, que daí acaba mexendo na autoestima, né, na questão de como que a pessoa vai criando às vezes uma sensação de fracasso. E isso você pode imaginar que impacta, né, no quanto que a pessoa pode conseguir alcançar, por uma dificuldade de concentração, de foco, algumas coisas que exijam atividades que exijam mais concentração. Então, ela tem, por exemplo, eu tenho casos, né, de pessoas às vezes que sempre chegavam muito atrasadas para o trabalho, daí a pessoa fala assim, olha, não sei como é que eles me empregam, é que eu devo ser muito legal, porque eu sempre chego atrasado. Ela era chefe de cozinha, né? Então, traz muito prejuízo, né, na parte profissional, traz prejuízo às vezes na questão da família, no sentido se a pessoa não entende isso, né? Então fica, você é preguiçoso, você é distraído, né? Então a pessoa às vezes tem alguns conflitos em casa, né? Então por isso que é importante conhecer o diagnóstico. Isso é genético? Isso tem um componente genético, né? Assim, às vezes é comum, se você encontra, por exemplo, numa criança, às vezes você faz uma avaliação dos pais, algum pai às vezes tem algum traço, né? Não é 100% isso, né? Mas tem uma carga genética envolvida. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos incluir você de casa também. Eu imagino que é um assunto interessante, então você tem prioridade aqui na nossa tarde. Vamos lá, na tela, é o nosso psiquiatra aí na sua casa, de forma anônima e não tem problema algum. E vem uma pergunta, qual a diferença entre ansiedade e TDAH? Sei que sou ansioso, mas estou começando a achar que também tenho TDAH. Tá. Então, o TDAH é um quadro que você já identifica desde a infância. Então, às vezes a pessoa vai perceber em retrospecto, na idade do colegial ou entrando ali na 6ª série, que a mãe fala, ele é muito distraído, ele, cabeça, só não perde a cabeça porque está grudado, né? Fala coisas nesse sentido. E então isso vem se arrastando e no trabalho ele se manifesta com desorganização, desatenção, às vezes interrompe, a pessoa quando tem hiperatividade interrompe a outra pessoa falando no meio do caminho, sabe? Ou o outro está conversando, a pessoa desvia o olhar. Então, esses são sinais. A ansiedade, às vezes as coisas vêm juntas, né? Porque a pessoa começa a ter esses problemas e fica preocupada quando que vai dar o próximo problema. Então, a ansiedade, a marca é uma antecipação do futuro, né? Um pensamento catastrófico em relação ao futuro. Então, essa é a diferença. O TDAH é uma coisa do presente, você tem uma dificuldade para se concentrar, para organizar a sua vida, para fazer uma leitura dentro do que, se você olha para a maioria das pessoas à sua volta, você fala assim, nossa, mas todo mundo consegue, né? Ou seja, às vezes as pessoas que têm, na questão acadêmica, elas têm eu consigo estudar, mas ela demora o dobro ou o triplo do tempo do que uma pessoa que não tem o problema, né? Então, isso tudo fala mais a favor do TDAH, e a ansiedade é essa coisa de ficar preocupado com o futuro, sempre apreensivo. Nossa, será que vai acontecer? E se, né? E a Rízia falou muito bem sobre isso, né? Porque antes dela saber o diagnóstico, né? Quem acompanhou o programa desde o começo, a gente estava aqui com a Rízia, e ela falou que ela tinha muito isso, né? Ansiedade, muito estresse por conta dessas coisas que ela não conseguia fazer. E que hoje esses problemas foram minimizados, porque ela está em tratamento, ela entendeu o diagnóstico dela, então às vezes uma coisa interfere na outra, né? Porque a pessoa começa a fazer uma tarefa, daí para no meio, não termina, vai para outra, daí para no meio, não termina, daí ela fica com várias tarefas pendentes, né? E o prazo chegando, então gera ansiedade, né? Complicado. Vamos a mais uma interação chegando aí de casa. Quem está chegando nesse momento? E a gente já finaliza com a Suinha de Bauru. Olha só, Bauru aqui no interior de São Paulo. Boa tarde. Percebi muito claramente todas as minhas tantas dificuldades de concentração. Porém, já tenho 59 anos. Ainda há esperança? Sim, há esperança. O tratamento para o TDAH, ele pode ser feito em qualquer idade, né? Desde que a pessoa não tenha nenhuma contraindicação. E o tratamento ele é feito como primeira linha a questão medicamentosa, e existe também esses outros ganhos de habilidades que a gente conversou, né? Aprender a manejar o tempo, aprender a organizar
as rotinas de vida. Então, sempre tem como melhorar. Muito bem. Olha, isso nos traz muita esperança. A esperança, Suzane. A esperança, Nós né? temos o canal da esperança e Para as nossas primas. é o hoje, vai dar tudo certo. As primas vão consultar, vai dar tudo certo. Agora, doutor, um recado para quem está em casa, para a gente poder finalizar, né? Não tem o pessoal de casa? Ah, então beleza, pensei que era... Vamos embora, bora lá, o pessoal de casa é prioridade. Ednir Carvalho, mais uma participação. Que bom, Ednir, deu certo, hein? Gente, estou aguardando a consulta para o neurologista. Esqueço tudo, não tenho foco, tenho dificuldades em parar e até na oração perco o fio da meada. Peço perdão a Deus e continuo. Quero logo me consultar. O autoconhecimento já é necessidade de um profissional marcando ali e ela está procurando um neuro, mas seria multi... Um neurologista ou um psiquiatra, né, podem fazer o diagnóstico e o tratamento. Ela falou assim, uma questão de se perder na oração, né, e pedir perdão, né. Aí entra uma questão importante, que é a questão da compaixão, né, consigo, porque não é uma coisa voluntária, né. Intencional. Uma coisa é quando a gente tem uma intenção, né, eu quero ser assim, né, outra coisa é quando isso acontece. Então, aí eu acho que entra a questão de culpa, né, ela nunca flui muito bem nisso. É importante você entender que tem uma questão, um problema mesmo de dificuldade de atenção, que você não faz isso por opção, né. É isso, então. Aquela pessoa que está aqui, ó, só digerindo esse assunto de hoje. A gente quer agradecer demais a sua presença, viu, doutor Galiano? Imagina, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é... Agenda aberta, viu, Suzane? Que é importante, né? Eu já tenho o contato dele. Tem? Já peguei, já deixei ali nos favoritos, entendeu? Porque no caso de emergência a gente sabe onde encontrar. Tá aqui o Instagram também para você seguir, o Dr. Galiano, e por lá também conhecer mais um pouco do trabalho dele. Dr. Galiano Brazuna, né? Com Z mesmo, psiquiatra, tá passando aqui na sua telinha nesse momento. Nosso programa acaba por aqui, mas amanhã a gente tem um novo encontro. Verdade, amanhã tem um novo encontro. Agradecer ao doutor, é sempre uma aula que nós temos aqui na nossa tarde. Mas o que? Às 15 horas, durante esse período eleitoral, a gente está com esse novo horário. Já depois do dia 26, a gente volta às 2h30 da tarde, mas você já está acostumada, né, dona Maria? Então, ó, encontro marcado com a gente. Passou o nosso programa, vem o Vida e Saúde. Agora, Suzane, e o tema de amanhã? Cada dia é um tema espetacular pensado em você de casa. O que nós vamos falar? Amanhã também vai ser assim, uma chuva de realidade. Conheço mesmo o meu filho. A gente Eita. que é pai e mãe, a gente parte sempre do pressuposto que conhece muito, né? Eu já usei aquela frase, famosa frase, eu carreguei você na barriga, meu filho, eu te conheço. Você já deixou ele no parquinho Só e foi que- espiar depois para ver o que ele estava fazendo sem a sua presença? Não, Eu já fiz. é um exercício Faça, bom? faça. Não tem que trabalhar a confiança, né? Mas eu, meio desconfiado, fui dar uma Não, espiadinha. eu sempre fico olhando ele de longe, não ouço se ele tá falando alguma Ele coisa. tá pequenininho, mas deixa ele espiando- crescer, que ele começa a dialogar para ver como é que ele reage, como é que ele, né? Como é que ele é com as meninas, como é que ele é com perdão, se é ele mesmo o culpado de alguma coisa, ou às vezes é ele que, né, tem que dar... Aí eu fui lá conferir se o trabalho estava dando certo, né? É? Dei uma espiadinha no parque. Tá, valeu o conselho. É. Amanhã a gente vai descobrir isso. Será? É uma coisa óbvia, mas será mesmo que a gente conhece o nosso filho, a nossa filha? É o que vai ser revelado no programa de amanhã. Eu convido você a participar. Já quero agradecer a sua audiência de hoje, de sempre, pelo carinho aqui com a gente. E amanhã a gente tem esse encontro marcado, então, às 3 horas. Grande abraço, tá bom? Fiquem com Deus. Lembrando, hein? Se você pode acessar o NT Play para ver os nossos programas. ntplay.com/entrefamília ou entre o NT Play, já procura. Tem outros programas especiais para você, tá bom? Ah, Cris, adorei o programa. Calma que ele sobe para lá. Lembrando que também tem a nossa rede de Novo Tempo de Comunicação, que é o nosso canal no YouTube. Depois sobe para o YouTube também, tá bom? Fechou. Fechou. Bora lá. Até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.